Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero comentar um pouco mais sobre o conceito de singularidade, mas a relação desse conceito com a questão da cooperação. A gente tá falando em outros vídeos que a gente está passando em uma sociedade em que a competição tem sido a tônica de boa parte desses processos que a gente tem visto, né, nas sociedades, e agora a gente vai caminhar para uma sociedade onde a cooperação vai predominar. A gente está nessa transição. E eu já falei também do conceito de singularidade. Hoje eu vou falar da relação entre essas duas coisas, né? Primeiro vamos tentar relembrar o que é a questão da singularidade. A singularidade, singular aí é aquela coisa de ser único, né? Se diz que todo ser na natureza é único, né? Todos, não só ser, todo objeto. Algumas questões de espiritualidade até falam que tudo teria consciência, não vou entrar nessa questão, mas se você não acredita nisso, então todo ser e todo objeto, todo fenômeno, todo momento é único. Cada pessoa, aplicado aos seres humanos, cada pessoa no universo ela é totalmente única no sentido de não ser igual a ninguém, completamente igual a ninguém. A gente tem similaridades, a gente tem semelhanças com as outras pessoas, mas igual mesmo, a gente não é igual a ninguém. Mais do que isso, na verdade, a gente não é igual nem mesmo a nós mesmos em outro momento. Né? Porque também, quando a gente vê isso ao longo do tempo, na flecha do tempo, a gente vê que eu não sou igual ao meu eu de, sei lá, 3 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Na verdade, eu não sou igual ao meu eu de uma semana atrás. Então, tudo muda o tempo todo no mundo, como diria o grande filósofo Lulu Santos. E além disso, em cada momento, o que eu estou sendo agora não é igual ao que você está sendo agora, que não é igual ao que outra pessoa está sendo agora. Cada um de nós é absolutamente único no universo. No entanto, esse conceito ele é muito esquecido, porque a gente gosta de pensar que todo mundo é igual. Na verdade, a mente ela procura compreender a realidade como se todo mundo fosse igual ou praticamente igual, talvez com pequenas variantes, mas muito com alguma base que seria única para todos os seres humanos. Não única em nós não somos únicos, mas a humanidade toda é uma só, identicamente. É claro que a gente tem a não separatividade, mas apesar de todos estarmos unidos, a gente cada um manifesta de uma forma totalmente singular. Cada consciência é totalmente singular. Na questão das sociedades, né, história, política, economia, como você fala, eu sempre chamo esse nome genérico sociedade. Essa é uma questão que ainda não adentrou totalmente a nossa sociedade, né, nossas regras. As regras sociais são baseadas na ideia de que as pessoas têm que se homogeneizar. E, em particular, já teve, inclusive, sociedades que buscaram a cooperação e a fraternidade humana através dessa homogeneização. E aqui a tese que eu vou lançar aqui, e eu tenho como argumentar a favor dela, é a tese de que, pelo contrário, na verdade, enquanto não respeitarmos a singularidade, enquanto não entendemos que somos essencialmente diferentes, somos diferentes na essência, e não respeitarmos isso, não criar uma sociedade com esse respeito entranhado, não vai haver fraternidade, cooperação nem nada, tá? É a busca por modelos únicos de sociedade, de ser humano, de cultura, de tudo, que na verdade, pelo contrário, cria o conflito. A gente tende a pensar isso porque para o ser humano ainda é muito desafiante lidar com quem é diferente da gente, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade. Se a pessoa é diferente, então você está errado, entendeu? E aí criar esse mito de que o ideal é ser homogeneizar e na verdade é o contrário. Pois bem, a cooperação ela surge ao longo da sociedade, né, nessa transição que eu estou falando, ela surge porque as pessoas sendo diferentes, elas começam a estabelecer relações de complementaridade e de troca. Eu faço uma coisa, você faz outra. As sociedades atuais se estabeleceram a partir disso. Na verdade, as sociedades antigas já tinham estratificações, mas em geral eram pré-determinadas, até não só socialmente todas, como por exemplo, sei lá, o sistema de castas da Índia, que é um bom exemplo, mas em geral tendiam a ser hereditárias, então já era pré-determinado no seu nascimento. Você nasceu dessa família, desse grupo que é dessa casta, desse extrato social, você vai ser assim. Na Europa, você tinha os nobres, e os servos que eram já determinados, né? E, pelo contrário, a gente criou nossa sociedade, essa valorização do indivíduo,
e da liberdade de escolhermos nosso próprio caminho, independente de qualquer pré-determinação. Esse foi um sonho de liberdade que existiu na humanidade e ainda existe, né? E a sociedade começar essa liberdade, à medida que for aceitando as diferenças, a gente vai ver complementaridade. As trocas foram acontecendo. Você faz uma coisa, eu faço outra, né? A gente vê isso claramente no comércio, mas não só no comércio. Mesmo a divisão de diferentes categorias políticas e profissionais e todas elas, a divisão do trabalho na sociedade, a divisão de tarefas, as diferenças entre as pessoas vai gerando uma complementaridade que gera cooperação. Eu faço minha parte, você faz a sua, e isso soma. Se todos fizessem a mesma parte, o que a gente faz ficaria saturado, teria muita gente fazendo uma coisa que nem precisa tanto, e as coisas que não são aquilo que todo mundo faz seriam deixadas esquecidos, né? Então você pensa todos os trabalhos diferentes da sociedade, isso aliás é uma coisa interessante para a gente meditar. Você passar um dia inteiro andando pelas ruas e vendo as questões da sociedade, as coisas que você tem que resolver, pensa em cada tipo de profissão e trabalho de cada um. Tem muita coisa. Umas eu posso gostar, outras eu posso achar um saco. Que bom que tem gente que faz, né? Assim como o que eu estou fazendo, tem gente que talvez não gostasse ou não tivesse jeito. Que bom que tem gente que faz. Então, essas diferenças vão criando essas trocas. Mas agora a gente chegou a um nível que isso vai ficar ainda mais forte. Ainda mais forte, tanto a singularidade quanto a cooperação. Porque a humanidade chegou a tal ponto do processo produtivo dela que depois de criar extensivamente uma série de produções, algumas sim homogêneas, e que tendiam a fazer as pessoas valorizar o homogêneo, e isso foi no século XX, a gente chegou num momento em que, na verdade, a humanidade precisa cada vez mais se focar numa palavra muito importante, que é inovação. Inovação. Economicamente, a gente precisa cada vez mais inovar, 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 porque o que é feito por uma pessoa, que é pensada para uma pessoa, antes era uma pequena elitezinha criativa, muito restrita, que pensava e bolava novas questões, aí, como eu falei, em geral a gente pensa economicamente, novos produtos, processos, mas pode ser até novas instituições, novas ideologias, novas formas de pensar. A pessoa que fazia isso no processo produtivo, especialmente, aquilo se espalhava muito rapidamente e cada vez mais rapidamente. Aí gera justamente a competição e a concorrência. Quando você tem um excesso de coisas iguais, elas competem. Eu falei no outro vídeo, competir tem a ver com esse prefixo com, tem a ver com essa coisa de você querer ocupar o mesmo espaço, a mesma questão. A homogeneidade leva à escassez, né? Porque você não acredita na variedade e diversidade do universo, na variedade e diversidade naturais do universo. Você tenta homogeneizar, como se só tivesse um tipozinho. E aí, que dali produz muito forte, e isso leva a uma série de problemas de concorrência e até, na parte da economia, por exemplo, leva a crises econômicas. Tem boa parte das crises econômicas são desrespeitos à singularidade. E aí, essa busca por inovação fez as pessoas perceberem, primeiro isso, de que o verbozinho que depois caiu na moda, diferenciar, todas as empresas querem um diferencial, o diferencial é importante, diferencial é diferença, ou seja, não é ser não igual, né? Diferença é o quê? Não é igual, claro. Ele é óbvio que às vezes a gente nem para e fala, diferenciar é ser diferente, então não é ser igual, né? Óbvio. Mas mais do que isso, essa complementaridade, essa troca, essa parceria começa a ficar ainda maior quando você passa a pensar na criatividade, no conhecimento, que são os chamados ativos intangíveis. No século XX o pessoal tinha muitas essas palavras, mas que é o quê? São as ideias, as inovações, a parte criativa do ser humano. A criatividade ela se beneficia muito das trocas, das parcerias, né? Do você compartilhar. Você tem alguma coisa que você tem aqui dentro que você produz, sua criação, sua manifestação no mundo, você compartilha com os outros. E aí os outros se beneficiam daquilo e utilizam o material que você usou para inspirá-las a criar coisas novas também delas. E elas compartilham e volta para você. E aí a gente fica nessa troca de um parte fornece para o outro, que depois recebe, depois fornece um ping-pongzinho criativo, e aquilo vai gerando novas questões. E as redes de cooperação que vão se formando aos poucos, já estão se formando e estão se formando cada vez mais na humanidade, refletem isso. O espírito cooperativo é assim. Mas ao contrário das ideologias que a gente via no século XX, não é pela homogeneização que a gente vai evitar o conflito e favorecer a cooperação. É o contrário. É o respeito à singularidade de cada um de nós, o que a gente tem de único e diferente de todo mundo,
O respeito a isso que a gente tem e ao dos outros é que nos leva nessa troca, nessa cooperação, com esse respeito e singularidade e a cooperação que daí surge, é que a gente consegue uma maior inovação, uma maior criatividade. É essa a linha. E essa linha que é essencial para o futuro, principalmente economicamente, que é um dos principais motores da história, né? É o motor econômico, o motor daquilo que eu falei em outro vídeo, daquilo que, de quem determina o que é novo. Que começa, sim, na tecnologia, nos padrões gerais. As tecnologias, os padrões econômicos, os processos produtivos vão mudando. Isso vai levando a uma série de mudanças no dia a dia das pessoas pelo próprio uso dessas, tanto durante a produção quanto o uso com consumidores, processos, essas questões. E aí depois vai mudando as questões sociais, institucionais, aquilo vai mudando uma série de outras coisas mais lá para frente. Haja vista, por exemplo, o que aconteceu com a internet, né? Uma mera tecnologia militar que parecia só uma decisão inteligente do ponto de vista militar, de repente se espraia pelo mundo acadêmico. E do mundo acadêmico para o mundo comercial. Quando entra no mundo comercial, dali muda tudo. Hoje em dia está mudando o mundo político. Né? Redes sociais, a internet em geral e redes sociais em particular, estão mudando as relações políticas, institucionais, sociais, estão mudando realmente o decurso da história. Não é mais simplesmente a pura tecnologia, como aliás foi antes com a TV, com o rádio. Toda tecnologia muda, né? Tecnologia de mídia, né? Os meios de comunicação, então é um negócio surpreendente, né? É assustador até. Como uma pequena vez mudança tecnológica muda muito, mas tem outras tecnologias também que mudam, outras questões da sociedade, certas ideias que vão surgindo também. Às vezes ideias, também ideologias, concepções de mundo, filosofias também, tá? Não é só a parte mais estritamente econômica, não. Quando você, por exemplo, começa a ter a sua visão de mundo, você pode auxiliar a compreensão de mundo dos outros. Aliás, o meu trabalho aqui, inclusive, é baseado nessa ideia. Estou fornecendo a minha visão de mundo para ver, de repente, vocês têm outra visão de mundo e eu adoraria trocar um dia com o meu público que está me assistindo. Aí, de repente, alguém me assistiu, de repente responde. Pô, seria ótimo. Essas trocas são fantásticas, né? Eu acredito que a gente tem que expressar aquilo que a gente pensa e sente, porque nessas trocas é que surgem eu forneço o que é meu, como eu falei, eu forneço o que eu produzi, o que eu criei internamente, as minhas ideias, e aí de repente aquilo bate em você, você junta com de outras pessoas também que também produziram as suas ideias, e aí você cria um caldo que de repente você devolve para mim. Parte das minhas ideias, inclusive, eu peguei de outros, misturando ideias de outro que foi pegando. Então eu espero que eu seja também uma fonte dessas para alguma outra pessoa, que depois pode me devolver essa questão. Pode ir, pode voltar. E de repente as pessoas me falam e falam, caramba, que legal, gostei da sua ideia. De repente ela se inspirou em mim, aí eu vou e me inspiro nela, né? Lembrando, cooperação é isso, é cooperação. Mas essa operação pode ser mental. Ela tem surgido mais no lado econômico, mas ela vai ser mental. Até porque inovação tem a ver com criatividade, né? Inovação é criatividade colocada no sistema produtivo, no sistema econômico, né? É diferente de invenção. Um dia eu até vou falar um pouco mais sobre essa questão, principalmente de um dos principais teóricos da inovação, que é do Joseph Schumpeter, né? Mas é isso, gente. Inovação é criatividade. Então, quando a gente coloca esse tipo de coisa, entendeu? A gente consegue criar um mundo melhor. Eu acredito muito nisso. E a gente hoje em dia tem uma necessidade até econômica mesmo. Até os meios materiais e até o bom e velho dinheiro mesmo, né? As empresas, o mundo capitalista está forçando até a gente a ser isso. Mas eu, por mim, eu nem preciso ser forçado. Para mim não é uma forçação, é uma oportunidade. E eu diria até que, e aí, né, nos meus estudos, então, você tem um mundo onde haja singularidade cada vez maior, onde você possa expressar quem você de fato é, sem precisar entrar em nada, nenhum padrãozinho normal, que isso é besteira. Todo padrãozinho normal é um bloqueio à criatividade. E qualquer coisa que se rompa daquilo, você cria algo novo. Todo padrãozinho normal já existe, então não é novo, é velho. Né? Se fosse novo, não existiria antes, por definição. Né? Que é velho é aquele que existe antes, é novo que acabou de existir recentemente. Então, todos esses padrõezinhos que tem do que quer ser normal, é tudo velho, portanto, não tem inovação nenhuma, envelhação, se é que existe essa palavra. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. E a questão da singularidade é muito importante, respeitar isso, porque é nessa que surge a criatividade e nessa que surge, por exemplo, a cooperação. E a cooperação leva a criatividade, leva a inovação e leva realmente a uma vida muito mais realizada, porque se realizar é se tornar real, ou seja, manifestar na realidade o que está aqui dentro como apenas uma coisa latente ou potencial. Entendeu? Enfim, gente, é isso. Já falei muito, já até entrei em outros assuntos, mas eu queria falar dessa questão. Singularidade e cooperação são
dois são estritamente relacionados e a gente só pode pensar em cooperação se tiver o respeito ao nosso caráter mais especial e singular e único que cada um de nós tem, que é diferente de todos os outros. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje e até a próxima.